Olá, seja muito bem-vindo. 25 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje é celebrado o Dia do Escritor e para conversarmos sobre a profissão e os desafios dela, nós estamos recebendo o escritor Tomé Madeira. Muito bom dia, Tomé, é um prazer te receber. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Tomé, para a gente começar, a gente queria falar um pouquinho sobre a sua carreira, para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. Queria que você comentasse para a gente um pouco sobre como você começou a escrever, de onde veio esse interesse. Olha, veio desde cedo, né? Na minha escola, haviam professores que eles estimulavam muito que o aluno produzisse material autoral e mesmo na época existia, junto com a classificação das notas normais dos estudos do ano, existia um certame cultural, né? Esse certame ele se dividia em produção de artes plásticas, artes cênicas e escrita. Então tudo isso era combinado e isso servia como reforço para classificação no fim do ano. E a partir daí os professores procuravam muito que se produzisse esse material autoral para reforçar exatamente a criatividade dos alunos. E tem aquilo que a gente sempre comenta, né? Que quem lê bem, escreve bem, né? Exatamente. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Você sempre teve esse interesse na leitura? Se você sempre consumia muito livro ali quando era mais novo? Sim. Porque, como eu estava falando para você, dentro da escola isso era muito estimulado, mas eu já vinha com isso de casa, porque a minha mãe, que era professora de formação e durante muito tempo exerceu a profissão, ela nos estimulava, tanto a mim quanto ao meu irmão mais novo, a ler, né, a descobrir. Não era forçação nem obrigação, era simplesmente assim, olha, tá aqui, vê o que você consegue descobrir por aí. E é uma descoberta incrível, a leitura, ela te abre múltiplas portas para múltiplos mundos e a partir daí, se você sente a necessidade de interpretar esses mundos e colocar essa interpretação no papel, você vai longe. E sobre essa influência familiar ainda, o que você costumava ler? Se tinha alguma coisa que o pessoal lia em casa que te influenciava a ler também? O que você gostava de consumir quando era mais novo também? Olha, eu vou colocar assim em termos geracionais, né? A minha geração ainda é uma geração que do conhecimento em enciclopédias, em pesquisa, mas em casa nós tínhamos uma estante muito variada. Você tinha desde tratados religiosos, né, como um famoso que chama O Desejado de Todas as Nações, que é um apanhado de textos religiosos e históricos. Você tinha também a literatura mais clássica, né, porque na escola eu sou da geração série Bom Livro e série Vagalume. Então, isso era muito presente e estava lá presente em casa também, assim como a leitura dos mais clássicos. Uma das minhas tias, por exemplo, é ainda hoje fã de literatura policial. Ela tinha desde Agatha Christie até Dashiell Hammett, Raymond Chandler, todos os grandes da literatura policial, da literatura que hoje se conhece como noir, eram presentes. Além de também clássicos românticos, desde Barbara Cartland, que foi muito popular durante muito tempo, e livrinhos, né, de bolso, edições de bolso também com esse tema romântico. Ou seja, era muito eclética a biblioteca, então a gente bebia de muitas fontes. E como que era para você esse processo de escrita ainda sendo mais novo? Assim, você lembra quais foram os seus primeiros textos? Qual que era o sentimento? O que eu escrevia, né, eram sketches. O que eles estimulavam muito, primeiro a gente ser conciso, a gente trabalhar a concisão. O escrever, o expressar sem precisar de muitas palavras. Então eram sketches pequenos, microcontos ou alguns poemas também. E como que era esse processo assim de produção? Eu sei que tem esse porém assim de não saber se está escrevendo certo. Lógico que a leitura influencia bastante, mas quem que te dava esse apoio assim dessa parte de correção, dessa parte de estar revisando os textos que você fazia?
Olha, isso vinha dos professores, né? Eu vou te citar uma especial, que até já citei uma outra vez, a professora Iclenilde e a professora Paula eram duas professoras que elas tinham essa preocupação muito grande de fazer com que os alunos primeiro escrevessem. Escreve, põe a ideia no papel. Depois, quando você conclui, vai lá e dá uma olhada, vê o que está certo, vê o que está errado e a partir daí corrigir. E quais foram os estilos assim de texto que você, de escrita que você foi se adaptando conforme foi passando o tempo assim? Olha, como todo mundo, acho que como todo mundo que começa, você vai pela experimentação em vários mundos. Mas hoje eu me identifico muito com um tanto do realismo mágico e também com uma literatura mais urbana, muito chegada ao noir. Eu estou me identificando cada vez mais dentro desse universo, do universo noir, daquele universo urbano, onde você tem o claro e o escuro, onde você não vê muita cor, mas você vê muito movimento, muita ação. Ele entra um pouquinho do cerebral, mas ele entra um pouquinho do muscular também. Isso, e esse processo assim, de ir adaptando nesses estilos, influenciado muito pela leitura, pelo aquilo que você consome, né? Isso, exatamente. A leitura, ela vai te dirigindo por um caminho que você vai reconhecendo aos poucos até uma hora que você se afirma nele. Você se afirma, você se identifica, você se vê, né? Ou vamos dizer assim, você se reconhece naquelas palavras. Perfeito, a gente tem bastante coisa para conversar ainda sobre a escrita, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouquinho. Tudo bem. A Casa de Passagem de Jacareí está oferecendo abrigo para moradores de rua na chamada Operação Inverno, que pretende conceder pernoite para as pessoas carentes nesses tempos mais frios. Confira os detalhes na reportagem. Com a chegada das temperaturas mais frias, a Casa de Passagem de Jacareí, localizada na zona sudoeste da cidade, está preparada para receber os acolhidos pela Operação Inverno. A operação recebe pessoas em situação de rua, que estão concentradas em praças e lugares abertos, sofrendo com o frio intenso. Diariamente, existe uma equipe nossa que faz a abordagem das 8 às 17 horas. Mas na Operação Inverno, a gente volta às 19 horas e fica até às 22 horas ofertando esse atendimento mais uma vez. A gente faz um reforço para que as pessoas aceitem vir dormir aqui na Casa de Passagem. Por conta do frio, a gente sabe das patologias respiratórias, do risco, né, de morte. Então, a gente tem sempre um contato, um olhar mais delicado. Quando a gente vai abordar à noite, já vê se tiver alguma intercorrência, se vê que a pessoa não está bem, a gente pode até já chamar o SAMU ou levar para o hospital se precisar. Então, a gente faz uma primeira abordagem, vê como é que a pessoa está. Se ela estiver bem, a gente já faz oferta para vir para cá. A casa possui quartos coletivos que abrigam 4 pessoas. Dentre eles, um quarto é especificamente destinado a pessoas que se identificam como LGBTQIA+. As áreas comuns são monitoradas diariamente. Segundo informações da Secretaria de Assistência Social, em média, 200 pessoas em trânsito, ou seja, migrantes, são atendidos na Casa de Passagem todos os meses. Para este ano, os organizadores estão promovendo também o Cine Pipoca e a Noite do Achocolatado, a fim de tirar as pessoas das ruas. Que é oferecido à pernoite. Então, como é o serviço 24 horas, as pessoas vêm lá do Centro Pop, né, às 5 horas, a gente faz oferta, eles chegam aqui, eles vão ter um quarto confortável para dormir. O quarto geralmente tem de 3 a 4 beliches, tem um banheiro, né, individual ali para o quarto. Temos praticamente quase 20 quartos aqui, dá para atender uma população em média de 60 pessoas em situação de rua, de forma muito confortável. Então, eles vêm para cá, dormem, tem o banho quente, tem a oferta o jantar, né, que agora também tem o jantar e o Cine Pipoca e o achocolatado. E aí, quando eles acordarem de dia, eles passam numa avaliação psicossocial e são encaminhados. Às vezes, tem alguns que são os migrantes que vão para as cidades que eles estão de origem, que eles querem retornar, né, ou seguir adiante. Então, a gente oferece um vale-transporte e eles vão para a cidade. E os outros que são migrantes vão para o centro da cidade, fazem as atividades e depois voltam para cá. A Operação Inverno teve início no dia 15 de junho e irá até o dia 31 de julho. A Casa de Passagem de Jacareí está localizada na rodovia General Euriale de Jesus Zerbini, de número 6.235, no bairro Bandeira Branca 2. O atendimento é oferecido 24 horas por dia.
e é possível contatar a casa por meio do telefone 3959-1597. Neste momento de operação inverno, é importante deixar um telefone também, é o 99156-0089, que se você vê uma pessoa em situação de rua, das 7 às 22 horas, você entra em contato por esse celular que a gente vai lá buscar essas pessoas e trazer para cá. Tá aí uma prestação de serviço importantíssima aqui para nossa cidade. A gente volta a conversar agora com o Tomé Madeira, que é escritor. Nós estamos conversando hoje sobre o Dia do Escritor. Falando um pouquinho sobre esse dia especial, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você enxerga os desafios nessa área da escrita, os desafios na hora de escrever, que você comentasse um pouco sobre esse mundo. Olha, os desafios são muito grandes, até porque o escritor, ele, no Brasil, no nosso país, infelizmente, que é um país que não tem uma população proporcionalmente grande de leitores, então os desafios são muito grandes para o escritor começar a mostrar o trabalho dele. A questão da visibilidade, embora hoje, com a internet, as redes sociais, isso possa ser, em princípio, muito facilitado, isso tem que ser muito bem trabalhado. O escritor ele já tem que ter um domínio do próprio estilo para começar a fazer isso. E são múltiplas as plataformas, né? Uma das primeiras e pioneiras, né, o Wattpad, que começou a fazer esse trabalho de divulgação. Os blogs, eu pessoalmente tenho um blog, agora estou começando a reativá-lo, ele ficou parado um tempinho porque eu estava fazendo organização, que chama-se Letras Expatriadas. E também, hoje, alguns sites de comercialização de múltiplos produtos, inclusive livros, oferecem a oportunidade de você montar a sua plataforma de autor. Ou seja, você controla produção, layout, formatação e você apresenta o seu livro nessa plataforma. Só que, ao contrário do que você faria como editora, que você já prevê uma tiragem, que você já prevê uma quantidade de livros, a impressão do livro é feita por demanda, ou seja, eu quero esse livro. Você não quer ler num formato eletrônico, por exemplo, o Kindle, ou Leve, ou outros formatos. Você quer o livro físico, então você pede o livro, ele vai ser impresso especialmente para você, on demand, né? Pela demanda que você vai fazer. E aí, a leitura eletrônica, ou a leitura dentro do próprio site, ou a leitura do próprio livro eletrônico que você adquire, ou você se torna um assinante para ler o material eletrônico que está à disposição na plataforma. E como que você enxerga essa transição, né, do físico para o digital? Como que você enxerga a importância de estar sempre se atualizando também para poder estar correspondendo a essas expectativas? Ela é né? importante, embora muitos escritores façam certa reserva a essa transição, ela é importante porque ela permite um grande alcance do material do escritor para o leitor. É como antes da digitalização, antes da internet, você tinha o quê? Você tinha a edição da livraria e muitas vezes você também tem a edição que os americanos chamam de paperback, nós chamamos de papel jornal, que vai para a banca. Vai para a banca, para aquele leitor que está bem mais avidamente interessado e essa está lá na banca, pega uma ediçãozinha ou edição de bolso e no metrô, no ônibus, na fila do banco, você está ali. Às vezes você coloca ali no seu carro, uma hora que você precisar parar em algum lugar, você está com uma fila muito grande, o trânsito engarrafado, você pegou e... Ou agora, com o podcast, que é uma ferramenta, eu considero maravilhosa para a divulgação do trabalho do escritor. Põe fone de ouvido, enquanto você está no trânsito parado, ao invés de você ficar buzinando e se enraivecendo, você está mais calmo, está ouvindo um livro de alguém. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu acho maravilhosa essa... Uns chamam revolução, outros chamam transição, transformação, porque o livro físico ele não está obsoleto, porque vai ter gente que vai preferir o livro físico. Sim, com certeza. Mas tem também a opção de você ler de forma eletrônica, no seu celular, no seu tablet, no próprio leitor eletrônico, se for o caso, ou ouvir.
E você acha que essa parte da internet consegue promover uma interação maior entre leitor e escritor? Consegue, porque o escritor, ele está com o livro dele, ele pode fazer uma live, falar do livro, expor o livro e, a partir daí, sentir a reação de quem está participando, que pode muito bem estar interessado, adquirir o livro e depois manifestar uma impressão a respeito da leitura, ou também rodas de discussão, não só live, ele gravar um vídeo pré-gravado, já expor, olha, estamos falando sobre isso, sobre o livro que vai estar sendo lançado. E o assunto vai ser repercutido, né? Repercutido, exatamente. Ele vai ter a repercussão, vai ter a visibilidade. Porque hoje, devido ao funil das editoras, o escritor está buscando outros meios. Né? Antigamente a pessoa ela mesma formatava, imprimia, encapava e saía vendendo o seu livro em eventos. Eu próprio conheci gente que fez isso, poetas, contistas, começaram assim. Hoje tem plataformas eletrônicas para divulgação de poemas, para divulgação de livros, tudo isso. E como que você faz essa parte de buscar ideias novas? Como que funciona esse processo criativo para a hora de você compor as suas obras? Olha, eu sempre digo que o que está ao redor de nós tem muito a nos dizer. O entorno, o derredor, né, como costumam alguns chamar. Então você sempre fica se perguntando o que esse meu entorno pode me contar. Não é a inspiração de você estar aqui sentado, a inspiração cair no seu colo, não é assim. É observação, é questionamento. A partir desse questionamento você começa a desenvolver. A inquietação, eu digo sempre que em lugar da inspiração existe a inquietação. Você fica inquieto ao que está ao teu redor. Né? Posso ser, por exemplo, o copo que está em cima sobre esse porta-copo de azulejo, o que ele pode te falar, o que ele pode te contar? O simples ato de cruzar braços e pernas, o que pode te contar? Essa observação dos detalhes ou, né, da grande angular do que está ao teu redor. A diferença é que a troca das lentes vai te revelar muita coisa. A grande angular te diz uma coisa, a teleobjetiva te diz outra. Então, a sua observação do derredor, do que está em volta de você, do entorno, é que vai te dizer. Completamente, né, naquilo que você vai escrever, naquilo que você vai falar, né? Isso. E como que você enxerga a importância desse dia do escritor, de ter esse destaque para a profissão? Você acha que é importante ter um dia para poder debater sobre? É importante, não é só um dia. Eu acho que deve-se conduzir um debate constante sobre o que é a produção literária, o que é a literatura em si, qual o papel da literatura nesse tempo de transformação e, especialmente, vamos colocar isso à amostra, a inteligência artificial. Né? Instrumentos, né, como o ChatGPT e tantos outros que estão surgindo. E crescente, né? Exatamente. Qual o desafio do escritor perante esse crescimento? Muita gente já disse que a inteligência artificial vai derrubar o escritor. Discordo plenamente. Ela pode, para o escritor que for sensível e souber trabalhar, é uma ferramenta muito preciosa. Porque pode te permitir uma compreensão de ambientes e aspectos que muitas vezes a pesquisa é muito preciosa. E a inteligência artificial pode te ajudar muito nisso. Ela vem muito para poder auxiliar nessa parte também de pesquisa, nessa parte de ganho de tempo também, né? Não ter que fazer grandes pesquisas em muitos lugares, assim, você consegue fazer um pouco mais um apanhado, isso, né? Um apanhado muito mais preciso, muito mais no ponto. Eu acho que nós não devemos temer a tecnologia. Eu acho que o que a gente tem que temer é o mau uso dela. Com certeza. Porque toda coisa, até esse copo aqui, se você pegar ele e de repente esvaziar, ele pode virar um instrumento agressivo. Sim. Ou de repente você colocar água, colocar um remédio, vai te salvar uma vida. Então, todas as coisas, o que realmente tem sentido é o uso.
a literatura do mesmo jeito, a escrita do mesmo jeito. É o uso que você vai fazer dela. Perfeito. A gente tem bastante coisa ainda para falar sobre, ainda mais sobre o mercado aqui no Vale do Paraíba. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. Agora, falando um pouco sobre emprego, o IPMJ, Instituto de Previdência do município de Jacareí, está com inscrições abertas para concurso público no nível de ensino superior e médio. Os salários variam de R$ 2.365,88 a R$ 5.089,72. No total, são 8 vagas. As inscrições podem ser feitas até dia 10 de agosto, diretamente no site publiconsult.com.br. A taxa é de R$ 10 para os 2 níveis de escolaridade. Falando um pouco sobre música, desde 2015, o Jazz no Parque tem reunido diversos artistas de Jacareí que se apresentam de maneira gratuita no Parque da cidade. Para este ano, a expectativa é que o público esteja ainda mais envolvido. Confira os detalhes do Jazz no Parque na reportagem. Trazer música de qualidade é o principal objetivo da 7ª edição do Jazz no Parque, que vai até o dia 20 de agosto em Jacareí. Contando com músicos da cidade, o festival traz apresentações gratuitas no Parque da Cidade para aqueles que querem aproveitar a tarde com uma trilha sonora especial. O projeto Jazz no Parque ele acontece desde 2015. A gente está agora na 7ª edição. Vezes ele é patrocinado pela LIC, incentivado pela LIC, e algumas vezes já foi incentivado pela própria Prefeitura Municipal aqui de Jacareí. Então, esse ano a gente contempla a 7ª edição com ícones musicais. O principal objetivo do Jazz no Parque é a formação de plateia. E aqui é um ambiente muito gostoso, muito propício para música instrumental. Como eu te falei, a gente está na nossa 7ª edição e a gente percebe que o público vem e fica totalmente acomodado ali no gramado, fica totalmente confortável e ouvindo boa música. Luizinho Melo é o próximo a se apresentar no parque. Para o músico, que há tanto tempo toca por toda a cidade, a oportunidade de participar desse evento tão tradicional é um privilégio. Para mim, é uma experiência incrível que eu vou estar adquirindo, né, que é uma outra pegada, né, bem diferente do samba que eu estou acostumado a tocar, né, toco samba há um certo tempo. Então, é uma experiência diferente, sabe? Vai ser bem legal essa experiência. Quem está marcando presença pela 2ª vez é Alê Freitas. O artista promete um repertório repleto de músicas autorais e com muita variedade de ritmos e estilos. É um presente, porque com esses meninos da banda, né? Eu já viajei bastante com eles quando a gente fazia teatro. Fizemos, acho que até quando o Clevinho conseguiu contar, foi 289 apresentações. E muitas das minhas composições são frutos dessa vivência, dessa convivência com eles, né? Você pode conferir os horários das apresentações e conhecer os demais artistas que se apresentarão no Parque da Cidade através do Instagram @jazznoparque.jacareí. Se você me chamar pra eu ir, vou pra bem longe de ti. Me desgastou, destemperou, coçou, traiu e vacilou. Deixou a santa e o santo. Tá aí o Jazz no Parque, sempre um ambiente muito gostoso, muito agradável. Domingo tem de novo a apresentação com o Lino Ventura, dia 30, a partir das 4, lá no Parque da Cidade. E a gente volta a conversar agora com o Tomé Madeira, escritor aqui da nossa cidade. Para a gente falar um pouquinho agora sobre o mercado, eu queria que você comentasse um pouco sobre como são as oportunidades aqui no Vale do Paraíba, como que você enxerga esse mercado aqui? Olha, no Vale do Paraíba, e isso é digno de nota, há um mercado, há editoras na região que fazem a divulgação de autores, inclusive eu vou citar aqui uma revista literária, a revista Litera, que é uma revista eletrônica, e ela trabalha essa divulgação de novos valores. Eles têm um esmero muito grande dentro dessa estrutura de dar visibilidade a autores, inclusive eu cito até um deles, e que é um organizador também, que é o Pedro Paiva. O Pedro Paiva é uma pessoa que tem todo esse cuidado, todo esse afinco de trabalhar esses escritores do Vale para torná-los visíveis. Editoras também da região, em São José dos Campos principalmente,
também tem esse trabalho de divulgação. Você acredita que existem muitas oportunidades assim para quem está começando, para quem tem vontade de ingressar nesse meio também? Existem. Você tem desde dos próprios jornais, por exemplo, o Diário de Jacareí mostra também, ele tem um caderno que ele mostra esse lado dos autores da cidade, da região também. As próprias academias, né, literárias, São José, no Vale do Paraíba inteiro, inclusive, se não me engano, houve aqui em Jacareí o encontro das academias de letras do Vale do Paraíba. E a própria Academia Jacareense. Também, hoje há uma preocupação muito maior dos autores em trabalhar a visibilidade dentro desse espaço multimídia, né? Então, dentro do Vale, eu diria que há uma possibilidade, claro, você tem que ter persistência, disciplina, para poder fazer com que o seu trabalho seja conhecido, mas eu acho que o Vale oferece isso. E o que você daria assim, de dica para quem tem vontade de escrever, para quem tem vontade de começar? A gente falou um pouco sobre as oportunidades que tem aqui, mas como que a pessoa pode fazer essa procura, pode entrar em contato com esse pessoal? O que você daria de dica, assim, de orientação? Olha, em primeiro momento, você tem que buscar a tua identificação como escritor. Isso é um processo. A leitura, a identificação com um estilo, com um texto, com um tipo de texto que você vai desenvolver. Né? Muitas vezes a pessoa é um prosador, é um cronista, é um contista, mas se aventura um pouquinho em compor um poema. Né? Ou a pessoa é um poeta, mas ele se aventura um pouco na prosa. Há uns que já buscam essa identificação e eles vão trabalhar muito precisamente nela. A partir daí, você começa um trabalho de organização, né? Fechar aquilo que você vai trabalhar. Uma vez feito isso, aí sim organiza o material, ou leva na editora para exame, para análise, ou leva para uma plataforma onde você, como eu te falei, vai com a construção, o layout, formatação, estilo, você mesmo faz com a sua plataforma de autor. Você pode construir isso num blog, pode construir isso em plataformas de comercialização de livros, onde eles te permitem montar essa página de autor, ou, como muitos que existem por aí, que não têm livro impresso, mas fazem com que a obra deles seja conhecida através de podcast. E a gente estava falando um pouco sobre esse processo de produção. Você está com uma das suas obras aqui. Queria que você comentasse um pouco sobre o que você trouxe também. É o Caiçara e Suas Histórias, uma lenda urbana de São Luís do Maranhão, que está exatamente na minha plataforma de autor. O que é esse livro? O Caiçara, ele foi o primeiro prédio de apartamentos construído em São Luís no início da década de 60. Quando a cultura do condomínio chega na cidade de São Luís do Maranhão. Até então, você não tinha isso. Eram casas, sobrados, portas e janelas, meias moradas, moradas inteiras, todos os tipos daquela estilística portuguesa. Então, quando o Caiçara é construído, é um impacto. Para a época, era um impacto. Depois dele se seguiram outros. Só que existe uma história relacionada a ele, porque ele foi construído em cima de uma igreja. A igreja de Nossa Senhora da Conceição. Foi construída em meados do século XVIII e foi demolida em 1958. Ela foi demolida para começar a construção do prédio. Há quem diga que a igreja não foi desconsagrada para poder ser demolida. Porque dizem que quando você tem que remover uma igreja ou demolir, você tem que primeiro fazer um ritual de desconsagração para tirar a relíquia que está lá, que é consagrada ao santo patrono da igreja. Dizem que isso não foi feito e que quando ela foi demolida, o resto do chão ficou com, inclusive, túmulos de pessoas que tinham sido enterradas ali na igreja que não foram removidas. E aí surgiu toda uma sorte de lendas que diz que o prédio era amaldiçoado por causa de suicídios que ocorreram nesse prédio. Dizem que pessoas enlouqueceram e o prédio ficou com a fama de maldito.
Então, é a partir daí, desse conjunto de histórias, que eu comecei a escrever. Mas o pontapé inicial, ou o gatilho, como se diz hoje, foi uma revista em quadrinhos que eu comprei na revistaria que funcionava no andar térreo do prédio. De um quadrinista muito famoso, chamado Will Eisner, né? O livro chamava Edifício, que era a história da ascensão e queda de um empresário que constrói um mega edifício na Nova York de finais do século XIX, e o prédio dura até a década de 50 do século XX. E a história de 4 personagens ligados a ele. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte da leitura, como que a gente incentiva, mas depois no próximo bloco a gente conversa bastante ainda sobre. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre oportunidades de cursos. A gente volta daqui a pouco. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente em destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente já começa falando sobre as finais do Campeonato Municipal de Futebol de Jacareí. Os jogos foram marcados por muita disputa no último sábado no campo do Vila Garcia, distrito de São Silvestre. As equipes Sub-11 e Sub-13 São Paulo Barceloninha e a Sub-15 do Bora Bola Escolinha de Futebol conquistaram os títulos de campeões de 2023. Nas finais do Campeonato Municipal, houve premiação para os jogadores que se destacaram durante as rodadas nas 3 categorias.
Você pode acompanhar os detalhes das partidas no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, jacareí.sp.gov.br. Agora a gente volta a conversar com Tomé Madeira, que é escritor aqui da nossa cidade. A gente estava falando um pouquinho sobre o mercado, eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre os incentivos. Como que a gente faz para poder incentivar o pessoal a ler mais, incentivar o pessoal a escrever um pouco mais também? Volto à tecnologia. A tecnologia hoje nos oferece uma gama de oportunidades imensa para que você coloque esse universo da leitura e da escrita nas mãos das pessoas. Que a gente tenta muitas vezes colocar, e eu vou fazer uma ressalva a respeito disso, o instrumento errado. Eu colocaria assim, o instrumento errado, porque o jovem hoje, para o jovem hoje, a informação vem em tempo real. E por que a leitura não pode ser nesse tempo real? Voltando à questão do podcast, voltando à questão do audiobook, né? Você tem que entender que o jovem tem um universo muito diferenciado. Olha, eu vou dar um exemplo para você que é bem legal nessa inserção do jovem no universo. Eu acho que você conhece o personagem Percy Jackson. Sim, com certeza. Né? Percy Jackson e os Olimpianos. Que foi a grande sacada? Trazer a mitologia grega, que é um tema clássico, para uma dinâmica mais ao olhar do jovem. Né? Eu digo sempre que um cara que soube combinar muito bem isso, embora seja da área dos quadrinhos, que é um grande instrumento de leitura, é um grande instrumento de iniciação à leitura. Eu falo muito que o Stan Lee, né? Stan Lee, famoso Stan Lee, saudosa memória, ele conseguiu fazer uma coisa, trazer elementos de mitologia, elementos clássicos, para que o jovem, mesmo o jovem hoje, possa conhecer esses elementos através de uma outra dinâmica. Autores como, por exemplo, o Herman Melville, que é o autor do clássico Moby Dick, né? Ele apresentado numa roupagem que, diferentemente de mudar o texto, ele é colocado numa atmosfera em que o universo do jovem fica muito mais presente e torna essa leitura mais acessível para o jovem. E mesmo o jovem hoje, ele tem produção. Existem blogs, existem plataformas de autor de pessoas que são dessa geração. Trabalham um jeito diferente de criar, um jeito diferente de escrever. Eu acho que a gente não pode se prender a uma fórmula fechada. Eu acho que você tem sempre que ter possibilidades dentro daquele universo, daquele entorno que você está acostumado a ver. E como você acha que a gente pode fazer os jovens escreverem mais, a buscarem mais esse processo? Que muitas vezes eu acho que tem aquela questão de eu penso muito, eu sou criativo, gosto de expor minhas ideias, mas eu acho que tem aquele receio de publicar aquele material, de fazer. Como que você acha que a gente pode trabalhar com os jovens para poder incentivar um pouco mais eles nessa parte também? Eu acho que, como tudo, a raiz está na educação. Eu não vou colocar a questão como saudosismo, nem aquela, mas na minha época. Não. No tempo em que eu vivi o meu período de juventude, os professores estimulavam o aluno a busca a sua identidade naquilo que você está escrevendo. Busca a construção do teu pensamento naquilo que você está escrevendo. Então, a escola, ela pode muito bem fazer isso. A escola tem essa condição de colocar esse universo criativo na mão do aluno, na mão da aluna, na mão de quem quer que seja, que esteja ali na sala de aula para criar. Deixar ele ser ele mesmo. A partir daí, você vai descobrir que você pode tirar do pensamento um universo inteiro. Você proporcionar essa espontaneidade. Como eu disse, não é forçação nem obrigação. Põe o que você pensa aí. E não julgar, não fazer o juízo de valor. Observar
como ele colocou o pensamento dele ali. E assim vai trabalhando de pouco em pouco, né? A educação e a literatura sempre andando muito juntas, né? Muito juntas. A literatura ela é liberdade. A literatura é um abrir de consciência que te coloca como agente transformador. E a partir do momento que você produz, você transforma. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouquinho. E agora a gente vai falar um pouco sobre oportunidades. A Prefeitura de Jacareí informa que as inscrições para o curso Fabrique e Venda Cupcakes e Bolos Caseiros, em parceria com o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, terminam hoje. As atividades serão realizadas de 3 a 11 de agosto na Cruzada de Assistência, localizada na Rua Antônio Afonso, número 192, no centro. E são totalmente gratuitas, com certificação para os alunos que precisam ter idade mínima de 18 anos. As inscrições podem ser feitas na página do Capacita Já, dentro do site da Prefeitura aqui de Jacareí. Só acessar jacareí.sp.gov.br/Capacita Já. Mudando um pouquinho de assunto, o acesso aos ambientes é um direito de todos. Pensando nisso, o vereador Dude, do PL, protocolou um projeto de lei que obriga as novas edificações escolares a terem rampas ou elevadores. Confira os detalhes na reportagem. Possibilitar o acesso e gerar oportunidades para todas as pessoas, principalmente para crianças que estão iniciando em um ambiente escolar, faz parte dos princípios da educação. Desde que posto a igualdade e a equidade, isso tem que ser perseguido o tempo todo. Igualdade é ter vaga para todos. Equidade é ter vaga com acesso para todos, com a mesma qualidade para todos. Para a população jacariense, pensar em educação é ofertar um ensino sem qualquer distinção de pessoas que frequentam os espaços. Eu acho bom, muito bom, né? Porque tem muitas assim, crianças com deficiência, né? Muito idoso, que deve ter na escola, e é muito necessário, né? Ajuda pessoas que não tenham como subir, né? Uma cadeira de roda, uma pessoa deficiente, né? Para reforçar a importância, o vereador Dude, do PL, protocolou um projeto de lei que obriga as novas edificações escolares, públicas ou particulares com mais de um pavimento a possuírem acessibilidade, como rampas ou elevadores. Hoje a gente passa por um processo de transformação na sociedade. Hoje todos têm direitos, né, a se locomover, a questão da mobilidade. E um estabelecimento de ensino tem que ser um exemplo disso, né? Trabalha com crianças, com os pais, com a comunidade escolar, e essas crianças precisam ter acesso a todos os lugares da escola. Em Jacareí, são 16 escolas da rede municipal com 2 ou mais pavimentos que possuem recursos de adaptação. O objetivo do projeto é fazer esse cenário ser maioria no município. As barreiras arquitetônicas estão aí e a gente, enquanto poder público ou privado, precisamos sim nos adaptar à necessidade daqueles que precisam se locomover, no caso aí as pessoas com deficiência. Essa colocação do vereador Dude, principalmente com relação à questão da rampa, da possibilidade da rampa, é o melhor dos mundos para evitar gastos futuros que às vezes não resolvem e garantir uma acessibilidade maior através da rampa para todos. De acordo com a secretária municipal de Educação, além do proposto, as escolas devem pensar em maneiras de criar um ambiente inclusivo. Com relação às portas largas, com relação aos banheiros acessíveis, às rampas de acesso. Então, nesse sentido, todos os prédios, a partir da legislação, até para eles serem aprovados os projetos, eles têm que obedecer isso. O projeto está em tramitação e deve entrar em breve na ordem do dia. Se sancionado pelo prefeito, a lei entra em vigor ainda esse ano. Segundo o vereador, faz parte do seu mandato criar uma cidade cada vez mais acessível. Eu acredito que a gente precisa ter pessoas, né, no poder público e no privado também que lutem pelas pessoas com deficiência. Importantíssimo, a gente falando bastante sobre educação hoje, né? É fundamental que a gente garanta o acesso a todos aqueles que têm esse direito à educação. Então, parabéns pelo projeto, pela propositura. A gente volta a conversar agora com o Tomé Madeira, que é escritor aqui de Jacareí. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Queria deixar esse espaço para você deixar o seu recado final, deixar onde as pessoas podem encontrar suas obras. Que você falasse um pouquinho sobre. Bom, o meu livro ele está disponível na plataforma Amazon, tanto no formato Kindle, para leitura eletrônica, quanto no formato físico,
E no caso, como é plataforma de autor, a impressão do livro ela é por demanda, ou seja, você pode fazer a encomenda do livro, ele vai ser impresso, montado para você que pediu. Né? Não é uma tiragem, não é uma quantidade. Sempre que você pedir, você vai ter o seu exemplar feito sob demanda. Fora isso, eu estou remontando o meu blog, né, que é o Letras Expatriadas, está na plataforma do WordPress. É só você colocar blog Letras Expatriadas no Google que você vai achar. Ele está sendo agora reorganizado, remontado, tá? E página de redes sociais, né, o Facebook, Instagram, estão lá. É só buscar Tomé Madeira, você vai achar. Tem um pouco do meu trabalho que é divulgado nessas plataformas também, tá? No Twitter, né? Algumas coisas são divulgadas lá, mais pela parte do blog. E também estou envolvido agora nos meus 2 mais recentes projetos. Um está com o título provisório de Matadores Também Contam Histórias, que são histórias sobre crime e morte em diferentes épocas da história. E o outro são pequenos contos intercalados com um ou outro poema que se chama, está com o título ainda provisório, né, provisório de Partes do Derredor. Porque é o que você vê em torno, o que ele coloca para contar para você. São esses 2 projetos. Tenho já montado, que são Histórias da Amoreira, que estou agora buscando, estou organizando para colocar na minha plataforma de autor. E, no mais, continuar escrevendo um pouquinho ainda mais para aumentar o número de projetos em andamento. Perfeito, não pode parar de jeito nenhum, né? Não dá para parar, você não consegue. Olha, e eu te digo, eu tenho várias maneiras. Às vezes eu tô com o celular, eu escrevo alguma coisa no celular, aprendi de muito pouco a escrever no celular, ou seja, eu uso minha plataforma de criação textual ali, assim como agora eu estou começando a experimentar a plataforma de criação de podcasts para pequenos contos, para microcontos. Né? E fora isso, trabalhar também a montagem da minha própria plataforma dentro do podcast. Eu estou já tentando estruturar isso já dentro do Spotify para também divulgar o meu trabalho. Maravilha, Tomé, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu Foi um prazer te receber aqui hoje. O prazer foi meu. Beleza, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Só pesquisar no YouTube, Facebook e Instagram por TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais, ótima terça-feira.